Vitória Mendes nunca imaginou que a pior noite da sua vida começaria com um prato de moqueca voando em câmera lenta. Aos 26 anos, grávida de 7 meses e equilibrando bandejas no restaurante Maré Alta, no Porto da Barra, ela tinha aprendido 3 coisas essenciais. Pés inchados mentem sobre o tamanho do sapato, clientes ricos raramente olham nos olhos de quem os serve, e quedas em público nunca, jamais, acontecem sem plateia. Naquela sexta-feira de março, com o salão reservado para um jantar de gala da Alencar Biotech, a terceira lição seria confirmada da pior forma possível, diante de câmeras, holofotes e o homem que 10 anos antes a chamara de bolsista coitadinha na frente da turma inteira do colégio particular, onde ela estudava com bolsa integral. A verdade é que Vitória não queria estar ali. Não naquela noite, não naquele uniforme apertado que mal fechava na barriga, não servindo gente que provavelmente gastava em uma garrafa de vinho o que ela ganhava em um mês. Mas despesas de bebê não se pagavam sozinhas, e o orgulho, por mais forte que fosse, não era moeda aceita em farmácia. Então ali estava ela, com os pés inchados, espremidos em sapatos de salto que Selma insistia serem obrigatórios para eventos especiais, como se elegância compensasse dor. O salão estava impecável, como sempre ficava quando havia dinheiro envolvido. Arranjos de orquídeas brancas, orquídeas. Quem diabos gasta uma fortuna em flores que vão murchar em 2 dias? Decoravam cada mesa, as taças de cristal refletiam as luzes suaves do lustre central importado, e o cheiro de camarão ao molho de coco misturado ao azeite de dendê fazia até os garçons veteranos, acostumados com comida fina, salivarem. Havia música ambiente discreta, conversas em tom baixo e educado, e aquela atmosfera artificial de pessoas que fingiam intimidade enquanto calculavam o valor da roupa umas das outras. Vitória ajeitou o uniforme preto pela 10ª vez naquela hora e respirou fundo, tentando ignorar a pontada nas costas que a acompanhava desde a tarde. A gerente, Selma, uma mulher magra, de voz estridente e perfume forte demais, passou por ela como um furacão de salto alto e irritação concentrada. Vitória, você pega a mesa principal. É a mais importante da noite. E pelo amor de Deus, de todos os santos e de quem mais você quiser invocar, não deixe nada cair. Essa gente paga mais pelo evento do que você ganha em 6 meses. Talvez até em 1 ano. Considerando as gorjetas que você não recebe. Obrigada pelo voto de confiança, Selma. Estava precisando exatamente dessa motivação inspiradora para melhorar meu dia, Vitória murmurou baixinho, mas a gerente já tinha desaparecido em direção à cozinha, provavelmente para aterrorizar algum cozinheiro sobre o ponto da farofa. Rafa, sua melhor amiga e colega de trabalho, surgiu ao lado com uma bandeja vazia e aquele sorriso torto que sempre anunciava problemas ou fofocas. Geralmente os dois. Adivinha quem está na mesa principal? Sei lá, Rafa, o governador, o prefeito, algum empresário que vai me ignorar completamente enquanto falo bom apetite? Melhor ou pior, dependendo de como você encara traumas de adolescência mal resolvidos. Rafa apontou discretamente para o centro do salão, onde a mesa mais luxuosa brilhava sob o lustre de cristal. Eduardo Alencar, o príncipe herdeiro da genética avançada, dono da Alencar Biotech, capa de revista, e possuidor do ego mais inflado de Salvador, possivelmente do Nordeste inteiro. O estômago de Vitória despencou mais rápido do que cotação de dólar em crise. Não podia ser. De todas as pessoas, de todos os restaurantes, de todas as noites do ano, tinha que ser ele. Ela forçou os olhos na direção indicada, e lá estava Eduardo Alencar, agora com 36 anos, ainda mais bonito do que na época do colégio. Se é que isso era fisicamente possível, ou se ela estava ficando louca de raiva, misturada com memórias ruins.
Cabelo negro perfeitamente penteado para trás, mandíbula quadrada que parecia esculpida por Michelangelo em dia inspirado, terno cinza sob medida que provavelmente custava o aluguel dela de um ano inteiro, talvez 2 se incluísse luz e água. Ele ria de algo que um homem ao lado dizia, e aquele riso, confiante, patrícia, irritantemente charmoso, fez Vitória querer enfiar a cabeça no freezer da cozinha e nunca mais sair. Ele não vai me reconhecer, ela disse, mais para si mesma do que para Rafa, tentando se convencer de algo que sabia ser mentira. Torço sinceramente por isso, porque se reconhecer, você vai ter que decidir entre cuspir na moqueca ou jogar na cara dele. E considerando que você precisa desesperadamente desse emprego, e que Selma já está de olho em você desde que ficou grávida, eu sugeriria nenhuma das duas opções. Obrigada pela análise estratégica tão reconfortante, Rafa. Sua capacidade de me acalmar é impressionante. Estou aqui para servir, literalmente. Vitória encheu os pulmões de coragem misturada com ressentimento antigo e caminhou até a mesa principal. Cada passo, uma negociação entre dignidade e necessidade. 5 homens de terno impecável, 2 mulheres elegantíssimas com joias que brilhavam mais que o lustre, e Eduardo Alencar no centro, como sempre, como se o mundo girasse ao redor dele e fosse obrigado a agradecer pelo privilégio. Ela começou a servir os pratos, mexendo o mínimo possível, mantendo os olhos baixos, tentando ser invisível da forma que garçonetes aprendem a ser quando servem gente poderosa. Funcionou. Até funcionar demais. Moça, esse molho está absolutamente divino. Você sabe se tem pimenta? Adoro um toque picante, uma das mulheres perguntou. E Vitória quase agradeceu mentalmente por ser chamada de moça, em vez de "Ei, você aí?", ou simplesmente ser ignorada com um estalar de dedos. Tem pimenta malagueta na cozinha, senhora? Trago já. Quando voltou com o vidrinho de pimenta artesanal que o restaurante cobrava R$ 15 a mais no cardápio, Eduardo estava de pé, gesticulando enquanto explicava algo sobre terapias genéticas para investidores suíços que pareciam impressionados demais ou educados demais para discordar. A voz dele era grave, pausada, medida, como se cada palavra fosse uma moeda de ouro sendo colocada cuidadosamente sobre a mesa. Vitória contornou o grupo, colocou a pimenta ao lado da cliente elegante e ia recuar discretamente quando o salto do sapato, aquele maldito salto de 5 centímetros que Selma insistia que dava elegância e profissionalismo, travou em um desnível quase imperceptível do piso de madeira. O que aconteceu a seguir foi cinematográfico de uma forma que Vitória jamais desejaria reviver. Ela tentou se equilibrar, compensando o peso da barriga para um lado, mas o movimento foi brusco demais. A bandeja voou das mãos como se tivesse ganhado asas. 3 pratos de moqueca decolaram em arco perfeito e poético, e ela foi direto ao chão, de joelhos, com a lateral da barriga batendo contra a borda afiada de uma cadeira. A dor foi instantânea, aguda, cortante, sufocante. O salão inteiro silenciou em menos de 2 segundos. Todas as cabeças viraram simultaneamente. Alguém soltou um ó de surpresa constrangida. Uma mulher levou a mão à boca. E ninguém, absolutamente ninguém, se moveu para ajudá-la, exceto que alguém em algum lugar do salão estava filmando tudo com o celular. Vitória sentiu a vergonha subir pelo corpo como febre, quente e insuportável. Tentou levantar sozinha, mas a barriga pesava como se carregasse o mundo inteiro. Os joelhos ardiam onde tinham batido no chão, e as mãos escorregavam no molho de dendê espalhado pelo piso em poças laranjas e constrangedoras. Foi quando uma mão firme e quente segurou seu braço. Ela ergueu os olhos lentamente, já esperando ver Selma com cara de demissão iminente. Mas era ele. Eduardo Alencar estava ali, agachado ao lado dela, o terno caro definitivamente manchado de molho, com uma expressão que Vitória não conseguiu decifrar completamente. Surpresa? Pena? Culpa?
Reconhecimento? Você está bem? Ele perguntou, e a voz saiu mais suave do que ela esperava, quase gentil. Estou ótima, maravilhosa. Adoro cair em público, espalhar comida pelo chão e me humilhar na frente de estranhos. Faço isso todo fim de semana como hobby. É muito relaxante. Ele quase sorriu. Quase. Os olhos escuros brilharam com algo que poderia ser humor ou compaixão. Ajudou-a a levantar com cuidado surpreendente, uma mão no braço dela e outra apoiando suas costas, e Vitória percebeu que as mãos dele tremiam levemente. Ou era a impressão dela, ou ela estava entrando em choque e imaginando coisas. Selma apareceu como um raio, puxando Vitória pelo outro braço com força desnecessária. Sinto muitíssimo, Dr. Alencar. Peço sinceras desculpas em nome do restaurante. Vou resolver isso imediatamente. Não vai acontecer de novo. Ela precisa de um médico, Eduardo disse, a voz firme agora, sem espaço para debate. Eu preciso é do meu emprego, Vitória retrucou, e se arrependeu na mesma hora porque a voz saiu embargada, fraca, derrotada. Selma praticamente arrastou Vitória para os fundos do restaurante, longe dos olhos curiosos e dos sussurros que já começavam. Rafa correu atrás, segurando uma toalha limpa e uma garrafa de água. No vestiário minúsculo que cheirava a mofo e desinfetante barato, Vitória sentou no banco de madeira, respirando com dificuldade. A barriga estava dolorida onde tinha batido na cadeira, mas o bebê se mexeu depois de alguns segundos, como se dissesse: calma, mãe, estou aqui, estamos bem. Ela fechou os olhos com força. Não podia chorar, não ali, não na frente de Selma, não na frente de ninguém. Chorar era luxo que ela não podia pagar. Você está suspensa até segunda-feira. Preciso avaliar os danos e conversar com os donos. Selma, por favor, eu preciso trabalhar. Eu não posso ficar sem o salário. Segunda-feira, Vitória. E reze muito para que ninguém do evento decida processar o restaurante por negligência. Porque se isso acontecer, você vai ser a primeira a ser demitida. Agora vai para casa. Imediatamente. Rafa esperou Selma sair batendo a porta e sentou no banco ao lado de Vitória, passando o braço pelos ombros trêmulos da amiga. Aquele cretino tinha que estar lá justamente hoje, na noite que você mais precisava que tudo desse certo. Ele nem me reconheceu, Rafa. Para ele, eu sou só mais uma garçonete grávida que caiu no chão e atrapalhou o jantar importante dele. Mais uma invisível. Isso é bom ou ruim? Não sei, mas tenho certeza absoluta de que vou descobrir. E ela descobriu. No dia seguinte, sábado de manhã, quando acordou às 9 com 53 mensagens no celular, a maioria de números completamente desconhecidos, o vídeo da queda tinha viralizado durante a madrugada. Garçonete grávida é ignorada por empresários em jantar de luxo em Salvador, dizia a manchete do portal de notícias mais acessado da Bahia. Elite baiana vira as costas para a trabalhadora em apuros, exceto 2 milhões de visualizações em menos de 12 horas. Milhares de comentários indignados, compartilhamentos furiosos. E o rosto de Eduardo Alencar bem no centro da polêmica, porque, é claro, ele era a única pessoa que tinha se movido para ajudar, mas a internet não perdoa meias medidas nem gestos incompletos. Vitória desligou o celular com as mãos tremendo e encarou o teto descascado do quarto minúsculo, as manchas de umidade formando mapas imaginários de países que ela nunca visitaria. Alguma coisa estava errada. Muito errada, porque naquela queda, nos breves segundos em que Eduardo Alencar segurou seu braço e a ajudou a levantar, ela tinha visto algo nos olhos dele que definitivamente não deveria estar ali. Reconhecimento. Ele sabia quem ela era. Ele tinha se lembrado. E agora, com o vídeo explodindo nas redes sociais e transformando uma humilhação privada em espetáculo público, ela sabia que ele voltaria. A questão que martelava na cabeça dela, impedindo-a de voltar a dormir, era simples e aterrorizante. Ele voltaria por culpa, por estratégia de relações públicas, para salvar a imagem da empresa,
ou por algo que nenhum dos dois estava minimamente pronto para admitir em voz alta. O escritório de Eduardo Alencar ficava no 20º andar de um prédio espelhado no corredor da Vitória, com vista panorâmica espetacular para o mar azul turquesa da Bahia, e decoração minimalista absurdamente cara que gritava silenciosamente: "Eu ganho em dólares e invisto em euros". Naquela segunda-feira de manhã, porém, a vista privilegiada estava completamente perdida para ele. Eduardo encarava a tela do notebook pela 11ª vez, assistindo ao vídeo que tinha transformado a Alencar Biotech na vilã preferida das redes sociais brasileiras em menos de 48 horas. 57 ligações insistentes de assessores de imprensa em pânico. 17 reuniões remarcadas ou canceladas. 4 investidores suíços pedindo esclarecimentos urgentes sobre questões éticas da empresa. E uma única pergunta martelando implacável na cabeça dele, como música irritante que não sai nunca. Como ele não tinha reconhecido Vitória Mendes imediatamente. Mas era mentira. Ele tinha reconhecido sim. No exato segundo em que ela se aproximou da mesa principal, carregando aquela bandeja pesada com o cuidado de quem não pode errar, com aquele jeito sério e determinado de quem carrega o mundo inteiro nas costas e ainda acha espaço sobrando para um pouco de sarcasmo, bem colocado nos olhos castanhos. Vitória. A garota que sentava 3 fileiras atrás dele no Colégio São Bento, que tirava notas melhores que a turma inteira somada, que lia livros de filosofia no recreio enquanto os outros jogavam futebol, que nunca, jamais baixava a cabeça quando os idiotas, ele vergonhosamente incluso, faziam piada cruel com a bolsa de estudos dela. Eduardo tinha passado 10 anos inteiros tentando esquecer o dia em que, pressionado pelos amigos imbecis e pelo desejo patético de ser aceito, a chamou de bolsista coitadinha na frente de todo mundo. Ela tinha olhado para ele com uma mistura devastadora de decepção e raiva tão intensa, tão pura, que Eduardo sentiu vergonha pela primeira vez na vida privilegiada dele. E nunca mais esqueceu aquele olhar. Nunca. Agora ela estava grávida, trabalhando como garçonete para sobreviver, e o vídeo dela caindo no chão estava sendo usado como símbolo perfeito de desigualdade social em absolutamente todos os canais de notícias do país. Ótimo. Simplesmente maravilhoso. Perfeito. A porta do escritório luxuoso se abriu sem cerimônia, sem batida educada. Lucas Alencar entrou com aquele sorriso calculado que sempre parecia esconder uma piada interna extremamente maldosa. Cabelo loiro demais para ser natural, provavelmente tingido em algum salão caríssimo, terno azul marinho impecável, feito sob medida em Londres, e o ar presunçoso de quem acabava de ganhar na loteria e estava planejando esfregar o bilhete premiado na cara de todo mundo. Bom dia, irmãozinho querido. Vi que você virou trending topic nacional. Parabéns. Sempre soube que você era bom em chamar atenção. Lucas, se você veio aqui exclusivamente para me irritar, missão cumprida com sucesso. Já funcionou perfeitamente. Pode ir embora agora. Vim ajudar, Eduardo. Sou solidário assim. Afinal, sou o vice-presidente dessa empresa também. E diferente de você, eu sei exatamente como resolver crises de imagem sem me envolver emocionalmente. Lucas sentou na cadeira de couro em frente à mesa de vidro, cruzando as pernas com elegância estudada e artificial. Paga uma indenização generosamente gorda para a garçonete, faz ela assinar um termo de confidencialidade bem rigoroso. Pronto. Problema resolvido em 48 horas. Talvez 72, se ela tentar negociar valores. Ela tem nome. Vitória. Oh, você já decorou o nome. Que tocante e emocionante. Lucas inclinou a cabeça para o lado, genuinamente divertido. Não me diga que você realmente se importa com uma garçonete grávida que você mal conhece. Eduardo cerrou os dentes com força, sentindo a mandíbula travar. Discutir com Lucas era exatamente como jogar xadrez
contra alguém que mudava as regras maliciosamente no meio da partida e ainda achava graça da própria trapaça. Ele respirou fundo 3 vezes, tentando desesperadamente manter a calma profissional que a situação exigia. Eu vou pessoalmente falar com ela, oferecer ajuda real, médico particular, licença remunerada, acompanhamento pré-natal completo, o que ela precisar. Que romântico e incrivelmente ingênuo, devo acrescentar. Mas tudo bem, é sua carreira que está pegando fogo nas redes sociais, não a minha. Eu só vou sentar confortavelmente aqui e assistir ao show. Lucas se levantou com movimentos calculados, ajeitando o terno caríssimo. Ah, e Eduardo? Cuidado com heróis de última hora. Eles costumam cair ainda mais feio e mais publicamente que garçonetes grávidas. A queda de um herói falso sempre vira manchete maior. Quando Lucas finalmente saiu do escritório, Eduardo socou a mesa de vidro com força suficiente para fazer o porta-canetas pular e quase cair. Churchill, seu bulldog inglês que dormia preguiçosamente na caminha acolchoada ao lado da janela panorâmica, levantou a cabeça pesada, soltou um ronco profundo de desaprovação canina e voltou imediatamente a dormir. Até o cachorro achava que ele estava fazendo besteira. 2 horas e 15 minutos depois de cancelar 4 compromissos e inventar uma desculpa medíocre sobre questões urgentes pessoais para a secretária, Eduardo estava parado nervosamente na frente de um prédio deteriorado de 3 andares em Itapajipe, com a pintura descascada revelando camadas antigas de tinta, grades enferrujadas nas janelas e uma escadaria externa que rangia ameaçadoramente a cada passo. O endereço tinha sido absurdamente fácil de conseguir, privilégios óbvios e questionáveis de quem tem dinheiro e secretária eficiente. A ética duvidosa dessa decisão invasiva, no entanto, era extremamente discutível e provavelmente ilegal. Eduardo subiu lentamente até o 2º andar, cada degrau rangendo alto, encontrou a porta desbotada do apartamento 207 e bateu 3 vezes firmes antes de perder completamente a coragem acumulada. Vitória abriu a porta com cautela. Ela estava vestindo calça de moletom larga e desbotada e camiseta branca simples, os cabelos escuros presos num coque completamente bagunçado, sem maquiagem nenhuma. E mesmo assim, especialmente assim, vulnerável e real, ela era indiscutivelmente a mulher mais bonita que Eduardo tinha visto em anos. Os olhos castanhos dela se arregalaram em choque inicial, depois estreitaram perigosamente em desconfiança justificada. O que exatamente você está fazendo aqui, Eduardo? Eu vim falar com você, conversar. Não estou minimamente interessada em processar ninguém, nem em extorquir sua empresa, se é isso que está pensando. Não é nada disso. Então o que, exatamente? Veio tirar foto para as redes sociais? Fazer post bonito, mostrando que o CEO bonzinho e sensível se importa genuinamente com a plebe faminta? Eduardo engoliu o orgulho considerável que tinha. Merecia aquilo. Merecia muito, muito mais do que aquilo. Posso entrar? 5 minutos. Apenas 5. Prometo solenemente que depois eu saio e você nunca mais precisa me ver na vida. Vitória hesitou visivelmente, a mão ainda firme na porta, como se estivesse medindo cuidadosamente se valia realmente a pena deixá-lo entrar ou simplesmente bater a porta com força na cara privilegiada dele. Finalmente, depois de longos 10 segundos tensos, ela suspirou pesadamente e deu um passo calculado para o lado. 5 minutos, cronometrados, e tire os sapatos caros. O piso é velho e eu acabei de limpar. O apartamento era microscopicamente minúsculo. Sala, cozinha americana que mal cabia uma pessoa, um corredor estreito que provavelmente levava ao único quarto e banheiro compartilhado. Limpo, meticulosamente, organizado com cuidado obsessivo, com móveis simples e velhos, mas bem cuidados, e uma estante improvisada cheia de livros que iam de romances baratos de banca a manuais técnicos de confeitaria profissional.
Eduardo notou um pote de vidro grande no balcão estreito da cozinha, com uma etiqueta escrita cuidadosamente à mão. Fundo para o bebê, Miguel. Tinha talvez R$ 200 em notas amassadas e algumas moedas. Alguma coisa apertou dolorosamente no peito dele. Vitória cruzou os braços defensivamente sobre a barriga, esperando. Eduardo percebeu constrangido que estava encarando o apartamento pobre como um idiota turista e se forçou a falar logo. Eu reconheci você na sexta-feira. No restaurante, ela piscou 3 vezes, genuinamente surpresa. O quê? No restaurante Maré Alta. Eu te reconheci imediatamente. Vitória Mendes, a garota indiscutivelmente mais inteligente, mais dedicada e mais impressionante do Colégio São Bento. A garota que eu... Ele parou abruptamente, a voz falhando vergonhosamente. A garota que eu humilhei covardemente na frente de todo mundo, porque eu era um imbecil, completamente mimado, que achava pateticamente que ser engraçado para os amigos idiotas valia infinitamente mais que ser minimamente decente como ser humano. O silêncio que se seguiu foi tão pesado, tão denso, que Eduardo literalmente sentiu o peso esmagador nos ombros. Vitória não disse absolutamente nada. Apenas o encarou fixamente, esperando, os olhos castanhos lendo cada microexpressão do rosto dele. Ele continuou, porque tinha que continuar, porque tinha vindo até ali justamente para isso. Eu sei perfeitamente que isso não muda nada do passado. Sei que um simples pedido de desculpas não apaga 10 anos inteiros de ter carregado isso. Mas eu preciso desesperadamente que você saiba, que você entenda, que eu pensei naquele dia maldito todos os dias desde então. Literalmente todos. E que eu sinto muito, muito, muito mesmo, do fundo do que sobrou da minha alma. Vitória soltou uma risada curta, completamente sem humor. Você só pode estar brincando comigo. Não estou nem um pouco. Eduardo Alencar, o bilionário dono da Alencar Biotech, CEO de capa de revista, veio pessoalmente até Itapajipe, subiu escada velha, entrou no meu apartamento miserável para pedir desculpas por algo que aconteceu há 10 anos no ensino médio? Sim, exatamente isso. Por quê, Eduardo? Por causa do maldito vídeo viral, para limpar sua imagem manchada e recuperar investidores assustados? Não, porque eu devia ter feito isso há exatamente 10 anos atrás. E porque fui covarde demais para fazer. Ele deu um passo cauteloso à frente, mas parou imediatamente ao ver a expressão dela endurecer defensivamente. Vitória, eu não vim aqui oferecer dinheiro sujo ou contrato obsceno de silêncio. Vim oferecer ajuda real, sem condições. Médico particular, acompanhamento completo, apoio financeiro, o que você precisar, sem contrapartida nenhuma, sem advogados envolvidos, sem papéis para assinar. Só me deixa consertar isso. Pelo menos tentar consertar um pouco. Ela olhou penetrantemente para ele por um longo momento eterno, os olhos brilhando intensamente com algo que Eduardo não conseguia identificar completamente. Raiva antiga, tristeza profunda, cansaço acumulado, esperança escondida. Sabe o que é engraçado, Eduardo? 10 anos atrás, eu teria dado literalmente tudo para ouvir exatamente isso de você. Teria chorado de alívio, teria te perdoado instantaneamente, teria achado que você era um príncipe encantado secreto, disfarçado temporariamente de babaca. Mas hoje eu estou grávida de 7 meses de um homem que me prometeu solenemente o mundo inteiro e sumiu completamente quando o teste deu positivo. Hoje eu trabalho 10 horas diárias em pé para pagar esse apartamento minúsculo de um cômodo. Hoje eu não tenho luxo nenhum de confiar cegamente em homens ricos que aparecem convenientemente do nada querendo consertar coisas quebradas. Ela abriu a porta com decisão. Seus 5 minutos acabaram. Eduardo não se mexeu nem 1 centímetro. Sabia racionalmente que deveria ir embora imediatamente, que insistir só pioraria dramaticamente as coisas. Mas havia algo profundo na voz dela. Uma dor tão visceral, tão familiar, que ele reconheceu instantaneamente, porque carregava a versão dele também. Quem é o pai do bebê, Vitória?
Ela franziu a testa confusa. Por que diabos você quer saber isso? Porque se ele te abandonou grávida, então ele é um idiota patético que definitivamente não merece você nem de longe. E por quê? Porque eu quero genuinamente ajudar, de verdade, sem segundas intenções. Vitória olhou longamente para a barriga grande, a mão descansando protetoramente sobre ela, num gesto inconsciente e maternal. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, quase um sussurro doloroso. Lucas Alencar. O mundo parou completamente de girar. Eduardo sentiu o sangue gelar instantaneamente nas veias. O quê? Seu irmão? Lucas Alencar. Ele é o pai do Miguel. Se alguém tivesse dito a Eduardo, na tranquila manhã daquela segunda-feira, que ele passaria a tarde inteira sentado desconfortavelmente no chão frio do apartamento minúsculo de Vitória Mendes, ouvindo detalhadamente a história mais deprimente e revoltante da década, enquanto dividia com ela um pote miserável de sorvete de coco, meio derretido, que tinha encontrado esquecido no freezer antigo, ele teria rido na cara da pessoa e mandado ela procurar urgentemente um psiquiatra. Mas ali estava ele, de terno amarrotado valendo R$ 5.000, gravata frouxa pendurada torta no pescoço, sapatos italianos caros jogados perto da porta, sorvete derretendo lentamente na colher esquecida, enquanto Vitória contava com voz cansada como seu irmão. Seu maldito irmão psicopata Lucas tinha seduzido, prometido compromisso sério, jurado amor eterno e desaparecido covardemente assim que ela mostrou tremendo o teste de gravidez positivo. Ele disse textualmente que ia pensar cuidadosamente em uma solução viável, Vitória continuou, a voz cada vez mais cansada e embargada. 3 dias depois, bloqueou meu número de celular, mudou completamente de telefone. Quando tentei desesperadamente falar com ele pessoalmente no escritório da empresa, a secretária gelada disse que eu não estava na lista de visitas autorizadas. Como se eu fosse uma ameaça terrorista à segurança nacional da biotech. Eduardo sentia uma mistura explosiva de nojo profundo, raiva assassina e culpa tão intensa que mal conseguia respirar direito. Lucas. Claro que era Lucas. Sempre Lucas. O irmão que sempre soube exatamente onde enfiar a faca afiada para causar o máximo de dano possível e ainda sorrir enquanto torcia a lâmina. O irmão que cultivava destruir pessoas como hobby sofisticado. Por que você não me procurou na época? Quando descobriu? Vitória o encarou como se ele tivesse definitivamente perdido o juízo e precisasse de internação imediata. Sério, Eduardo? Você está brincando? Depois do que você fez comigo no colégio, da humilhação pública que me causou, você genuinamente acha que eu ia procurar voluntariamente outro Alencar, outro homem da sua família? Justo, absolutamente, dolorosamente justo. Eduardo colocou o pote de sorvete derretido de lado com cuidado e passou as 2 mãos pelo rosto repetidas vezes, tentando processar a enxurrada de informações. Precisava pensar, precisava urgentemente de um plano, mas tudo o que conseguia sentir era uma vontade visceral e violenta de socar Lucas repetidamente até ele implorar chorando por perdão e misericórdia. Ele sabe que você está grávida de 7 meses, que o bebê está quase nascendo? Sabe perfeitamente. Não se importa minimamente. E a sua família? Seus pais? A expressão de Vitória se fechou completamente, como porta batendo com força. Meus pais são evangélicos, do tipo fundamentalista que acha que gravidez fora do casamento é pecado mortal e imperdoável que mancha gerações. Quando contei tremendo, chorando, meu pai disse literalmente que eu tinha trazido vergonha eterna para a família. Minha mãe chorou durante 3 horas seguidas e depois, com os olhos inchados, me pediu formalmente para sair de casa. Arrumou minhas coisas em 2 malas, enquanto eu assistia paralisada. Não falo com eles há 5 meses completos. Minha irmã caçula liga escondido às vezes, chorando, dizendo que sente minha falta. Eduardo sentiu vontade intensa de socar algo duro, talvez a parede. Talvez o próprio rosto privilegiado.
Talvez ir direto na casa dos pais dela e gritar verdades inconvenientes. Vitória, eu sinto muito. Não. Ela interrompeu rispidamente, levantando a mão. Não me olha com pena. Eu odeio pena. Já tive pena derramada suficiente para encher o oceano e viver uma vida inteira. Não é pena, é admiração genuína. Ela piscou 3 vezes, visivelmente surpresa. O quê? Você está segurando tudo isso sozinha. Trabalho pesado, gravidez avançada, rejeição cruel da família, um babaca completo do meu irmão que te abandonou grávida. E ainda assim, você está aqui, de pé, firme, lutando, sobrevivendo. Eu não conheço ninguém assim, ninguém com essa força. Vitória desviou o olhar rapidamente, mas Eduardo viu perfeitamente o leve tremor revelador nos lábios dela. Por um momento longo, ele achou sinceramente que ela fosse chorar. Em vez disso, surpreendentemente, ela soltou uma risada rouca e genuína. Você é muito, muito bom com palavras bonitas, Eduardo. Deve ser exatamente por isso que consegue enganar investidores suíços tão facilmente. Ele sorriu. Na verdade, os suíços me odeiam profundamente. Acham que eu falo excessivamente demais. Imagina só, que surpresa impressionante. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, o tipo raro de silêncio que acontece quando 2 pessoas param finalmente de brigar e começam a se entender de verdade. Foi Vitória quem quebrou o silêncio, a voz hesitante e baixa. Por que você está fazendo isso, Eduardo? Fazendo o que exatamente? Isso, tudo isso. Sentando no chão sujo do meu apartamento pobre, comendo sorvete vencido há 2 semanas, ouvindo meus problemas deprimentes. Você tem um império bilionário para administrar, investidores suíços importantes para impressionar, contratos milionários para fechar. Não precisa absolutamente perder tempo precioso comigo. Eduardo olhou para ela. Realmente olhou profundamente, sem máscaras. Os olhos castanhos infinitamente cansados, os cabelos escuros completamente bagunçados, a barriga enorme que ela acariciava distraída e protetoramente enquanto falava. E percebeu algo que o assustou profundamente. Ele não queria estar em nenhum outro lugar do mundo, porque eu passei 10 anos inteiros da minha vida sendo exatamente a pessoa que meus pais queriam que eu fosse. O CEO perfeito e impecável. O filho exemplar e obediente, o rosto polido da empresa, a imagem dos Alencar. E sabe o que eu descobri finalmente? Que absolutamente nada disso significa alguma coisa real. Se no final do dia eu olhar no espelho e ver o mesmo idiota covarde que humilhou uma garota no colégio só para parecer legal para amigos idiotas. Ele fez uma pausa significativa. Quero ser melhor. Preciso ser. E talvez, só talvez, começar genuinamente ajudando você seja o primeiro passo real. Vitória o encarou fixamente por um longo tempo eterno, como se estivesse tentando decidir se ele era sincero ou apenas um mentiroso extremamente convincente e bem treinado. Finalmente, depois de analisar cada microexpressão dele, ela suspirou profundamente. Tudo bem, você pode ajudar, mas com 2 condições inegociáveis. Quais? Primeira, não conta para Lucas que você sabe sobre o bebê. Não conta para ninguém da sua família. Eu não quero ser o novo escândalo sensacionalista dos Alencar. Já tenho problemas suficientes sem virar manchete de jornal ou fofoca de revista. Combinado. Segunda condição. Ela apontou para ele com a colher velha de sorvete. Sem pena, sem caridade hipócrita, sem culpa cristã. Se você realmente vai estar na minha vida, é como pessoa real, não como CEO bilionário tentando limpar a consciência suja. Entendido perfeitamente? Eduardo estendeu a mão firme. Entendido e aceito. Eles apertaram as mãos solenemente, e Eduardo sentiu uma corrente elétrica poderosa subir pelo braço inteiro. Pelo jeito súbito que Vitória arregalou os olhos levemente, ela sentiu também. Nenhum dos 2 comentou nada. Nos dias seguintes intensos, a rotina estruturada de Eduardo mudou.
de maneira que ele definitivamente não tinha previsto nem planejado. Acordava religiosamente às 5 da manhã, ia para a academia luxuosa, passava no apartamento de Vitória exatamente às 7h30 com café da manhã. Sempre algo diferente, porque ela reclamava que enjoava fácil de tudo. Tapioca quentinha um dia, pão de queijo no outro, frutas frescas variadas, suco natural espremido. Ela reclamava irritada que ele estava gastando dinheiro demais, mas comia tudo mesmo assim, às vezes repetindo. Depois, ele ia obedientemente para o escritório, participava de reuniões entediantes sobre projeções financeiras complexas e parcerias estratégicas internacionais. E no meio da tarde, inventava uma desculpa qualquer minimamente convincente para sair mais cedo e encontrar Vitória no Farol da Barra, onde ela adorava sentar para ver o pôr do sol laranja pintando o mar. "Você não tem empresa bilionária para tocar?" Ela perguntou sarcástica numa quinta-feira ensolarada, enquanto comia um acarajé delicioso comprado de uma baiana extremamente simpática que conhecia Vitória pelo nome e sempre dava porção extra. "Tenho, mas descobri recentemente que delegar inteligentemente é uma habilidade extremamente subestimada no mundo corporativo." "Ah, é? E o que exatamente o grande CEO está delegando?" "Absolutamente tudo que o meu irmão adora fazer. Reuniões chatas intermináveis, relatórios financeiros tediosos, jantares políticos com conversas vazias." Vitória riu genuinamente. "Você está jogando Lucas contra o próprio Lucas. Isso é genial ou diabólico? Pode ser os dois simultaneamente?" Ela mordeu o acarajé grande, molho escorrendo pelo canto da boca. Eduardo resistiu ao impulso absurdo e inadequado de limpar com o polegar. Em vez disso, apontou educadamente. "Você tem vatapá no queixo. Tenho vatapá na vida inteira. É meu estado natural permanente." Ela limpou com o guardanapo e suspirou, satisfeita. "Sabe, quando eu imaginava obsessivamente como seria reencontrar você, eu sempre pensava em alguma vingança elaborada e cinematográfica. Tipo, eu ficaria rica, super bem-sucedida, poderosa, e você ficaria arrependido e humilhado. E o que mudou? Percebi que vingança dá muito trabalho, e que talvez algumas pessoas realmente mudem genuinamente." Ela olhou para ele de soslaio. "Você mudou, Eduardo? De verdade?" A pergunta pegou ele completamente desprevenido. "Estou tentando, todos os dias. Isso já é alguma coisa. Significa alguma coisa." Naquela noite silenciosa, quando Eduardo finalmente voltou para o apartamento dele, o ridiculamente enorme apartamento de cobertura de 300 metros quadrados, que de repente parecia vazio demais e sem vida, encontrou Lucas sentado confortavelmente na sala luxuosa, bebendo uísque escocês caro de 50 anos, como se fosse dono absoluto do lugar. "Onde você esteve desaparecido?" Lucas perguntou, a voz deliberadamente arrastada. "Não é da sua conta. Engraçado. Porque alguns funcionários leais disseram que você tem saído cedo do escritório. Todos os dias, sempre exatamente no mesmo horário." Lucas girou o copo pesado na mão, o gelo tilintando musicalmente. "Você está vendo alguém? Que surpresa impressionante! Não sabia que você tinha tempo para a vida pessoal." Eduardo ignorou completamente a provocação óbvia e foi direto para o quarto. Mas antes de fechar a porta com força, Lucas falou de novo. E dessa vez havia algo perigosamente afiado na voz calculada. "Só um conselho fraternal de irmão mais novo, Eduardo. Cuidado com quem você escolhe para se envolver, porque algumas pessoas só querem desesperadamente se aproveitar do sobrenome Alencar e de tudo que ele significa." Eduardo travou completamente. Virou-se lentamente, perigosamente. "Do que exatamente você está falando?" Lucas sorriu amplamente. Aquele sorriso venenoso que Eduardo conhecia tão dolorosamente bem. De nada específico, apenas um aviso amigável preventivo.
Mas Eduardo sabia. De alguma forma maldita, Lucas sabia sobre Vitória, e isso significava que a guerra estava apenas começando. O problema fundamental de Salvador, Eduardo descobriu observando a cidade vibrante do alto, era que ela era simultaneamente pequena demais quando você desesperadamente queria privacidade absoluta e absurdamente grande demais quando você precisava encontrar alguém específico. Naquela manhã radiante de sábado, ele e Vitória estavam no mercado modelo histórico, perdidos estrategicamente entre barracas coloridas de artesanato variado, turistas animados tirando selfies em todos os ângulos possíveis e o cheiro inconfundível e marcante de azeite de dendê misturado a incenso e madeira velha. Vitória tinha insistido teimosamente em comprar algumas roupas de bebê em lojas mais baratas e acessíveis, e Eduardo, contrariando profundamente todos os instintos gritantes do seu cartão de crédito, Platinum sem limite, concordou relutantemente em não bancar absolutamente tudo. Você pode pagar o almoço demorado, ela tinha dito firmemente, os olhos castanhos desafiadores. Mas as roupas do meu filho Miguel eu compro sozinha com meu dinheiro suado. Teimosa. Incrivelmente, adorável e irritantemente teimosa. Eles estavam analisando detalhadamente um macacão azul bebê com bordado delicado de baleia, quando Eduardo sentiu instintivamente alguém observando com atenção. Virou a cabeça cautelosamente e congelou completamente. Beatriz, sua tia favorita absoluta e única pessoa da família Alencar, que ele realmente respeitava profundamente, estava a exatos 3 metros de distância, segurando uma bolsa artesanal de palha e usando aquele sorriso irônico característico que sempre anunciava problemas interessantes ou revelações inconvenientes. Eduardo, que surpresa absolutamente interessante e reveladora encontrar você aqui no mercado. Vitória se virou instantaneamente e Eduardo viu o pânico genuíno nos olhos castanhos dela. Ele tocou o braço dela levemente, tentando transmitir calma e segurança sem palavras. Tia Beatriz, o que você está fazendo aqui no mercado modelo? Comprando presentes encantadores para o casamento da filha da Luciana. Sabe como são esses compromissos sociais intermináveis da alta sociedade. E você? Beatriz olhou diretamente para Vitória com curiosidade genuína e inteligente, não com o julgamento frio e cruel que Eduardo esperava automaticamente da família privilegiada. Apresenta sua amiga bonita? Vitória Mendes. Vitória disse rapidamente antes que Eduardo pudesse falar, estendendo a mão firme com dignidade. Prazer imenso. Beatriz apertou a mão dela com cuidado e gentileza, os olhos extremamente inteligentes, avaliando absolutamente tudo em segundos precisos. A barriga evidente, as roupas simples, mas limpas e bem cuidadas, o jeito como Eduardo estava posicionado instintivamente, protetoramente ao lado dela, como um escudo humano. O prazer é genuinamente meu. Vitória, que nome absolutamente bonito e forte. É em homenagem ao bairro histórico ou à sensação de estar viva contra todas as probabilidades? Vitória piscou 3 vezes, visivelmente surpresa com a pergunta inusitada e profunda. Depois riu genuinamente. Sinceramente, as 2 coisas. Adoro imensamente uma mulher prática e inteligente. Beatriz se virou estrategicamente para Eduardo, os olhos brilhando com diversão. Jantar na minha casa amanhã domingo, exatamente 7 horas da noite. Tragam vinho bom, vocês 2 obrigatoriamente. Tia, eu sinceramente não sei se... Não era um convite educado, Eduardo. Era uma ordem direta e inegociável. Beatriz piscou carinhosamente para Vitória. E não se preocupe nem um pouco, querida. Sou oficialmente a ovelha negra rebelde da família Alencar. Você definitivamente vai gostar de mim. Quando Beatriz se afastou graciosamente entre a multidão colorida de turistas, Vitória soltou todo o ar que estava segurando inconscientemente, os ombros relaxando.
Sua família inteira é assim, assustadoramente perspicaz e intimidadora? Só a tia Beatriz. E ela é terrível, no melhor sentido possível. Existe genuinamente bom sentido para terrível? Com ela, sim, definitivamente. O almoço especial foi no restaurante aconchegante da Rafa, um lugar pequeno e incrivelmente acolhedor perto da Ribeira Histórica, que servia inquestionavelmente a melhor moqueca de siri da cidade inteira, talvez até do estado. Rafa recebeu Eduardo com desconfiança óbvia e protetora, cruzando os braços e analisando cada movimento dele, mas se acalmou gradualmente quando Vitória garantiu enfaticamente, rindo, que ele não era outro Alencar canalha e manipulador sem coração. A conversa fluiu surpreendentemente bem, com Rafa contando histórias absolutamente constrangedoras e hilariantes de Vitória na adolescência conturbada, e Eduardo rindo até as lágrimas genuínas escorrerem quando descobriu maravilhado que Vitória uma vez tinha invadido corajosamente a diretoria fechada do colégio para mudar as notas injustas de um aluno bolsista que estava sendo prejudicado por preconceito. Você era uma hacker adolescente? Eduardo perguntou, absolutamente incrédulo e impressionado. Era uma justiceira digital, Vitória corrigiu com dignidade, erguendo o queixo. Grande diferença ética. Você foi expulsa? Quase. Escapei por pouco. Mas o aluno conseguiu a bolsa que merecia. Valeu completamente a pena o risco. Eduardo a olhou com uma mistura intensa de admiração crescente e algo mais profundo, mais visceral, que ele definitivamente não estava pronto para nomear em voz alta. Você é genuinamente incrível. Vitória desviou o olhar rapidamente, as bochechas levemente coradas de rosa. Cala a boca e come seu camarão antes que esfrie. Mas a tarde tranquila e alegre foi violentamente destruída quando Eduardo recebeu uma ligação gelada de Clarice, sua mãe. A voz dela estava tensa, controlada, perigosa como lâmina afiada. Eduardo, precisamos conversar. Imediatamente. Agora. Mãe, eu estou ocupado. Sobre a garçonete grávida. O sangue de Eduardo gelou instantaneamente nas veias. Como você sabe? Porque Beatriz me ligou pessoalmente há 1 hora, e porque eu definitivamente não sou idiota. Venha para casa. 2 horas exatas. Não me faça esperar. Ela desligou abruptamente antes que ele pudesse responder ou protestar. Eduardo olhou para Vitória, que já estava de pé, lendo a situação com precisão assustadora que só quem sobrevive desenvolvendo instinto aguçado consegue. Vai, resolve com sua família. Eu fico perfeitamente bem sozinha. Vitória. Vai, Eduardo, antes que piore ainda mais. Mas já estava piorando dramaticamente. Quando Eduardo chegou tenso na mansão absurda dos Alencar, uma construção ridícula de 3 andares imponentes no horto florestal, toda em vidro importado e mármore italiano caríssimo, com piscina olímpica e jardim projetado por paisagista premiado internacionalmente. Encontrou não apenas Clarice esperando, mas também Henrique, seu pai, e Lucas, todos sentados estrategicamente na sala de estar luxuosa, como um tribunal medieval pronto para condenação pública e execução. Senta, Henrique ordenou, a voz grave e autoritária. Eduardo permaneceu deliberadamente de pé, desafiador. Prefiro ficar. Então fica de pé, mas escuta atentamente cada palavra. Henrique cruzou os braços, o terno cinza impecável mesmo em casa, mesmo num sábado. Beatriz nos contou detalhadamente sobre a garçonete grávida. E sim, antes que pergunte inutilmente, Lucas também nos contou quem é o pai biológico do bebê. Eduardo virou violentamente para Lucas, que estava encostado preguiçosamente na parede, sorrindo com falsa inocência angelical. Filho da... Eduardo! Clarice interrompeu geladamente. Linguagem! Linguagem! Vocês estão seriamente preocupados com linguagem quando Lucas aqui engravidou uma mulher vulnerável e a abandonou covardemente grávida? Não a abandonei, Lucas disse calmamente. Ofereci uma solução prática e racional. Ela recusou teimosamente.
Uma solução prática? Você quis que ela abortasse o próprio filho. Não vamos discutir minhas escolhas pessoais, Lucas disse, se afastando da parede com elegância. Vamos discutir as suas escolhas questionáveis. Você está se envolvendo emocionalmente com ela, Eduardo. Não negue inutilmente. Todo mundo viu vocês dois passeando no mercado modelo. E se eu estiver me envolvendo? Não é absolutamente problema de vocês. Henrique bateu a mão na mesa polida com força ensurdecedora. É problema nosso, sim. Você é o rosto público da Alencar Biotech. Está prestes a fechar o maior contrato bilionário da história da empresa. E aparece publicamente com uma garçonete grávida do seu próprio irmão? Que mensagem isso passa para investidores conservadores? Que eu sou um ser humano decente. Que você é fraco, Henrique corrigiu friamente. E investidores suíços definitivamente não confiam em fracos. Eduardo sentiu a raiva fervendo perigosamente. Por anos inteiros, ele tinha engolido esse tipo exato de conversa. Por anos, tinha aceitado docilmente que imagem era mais importante que caráter, que lucro valia mais que pessoas. Mas olhando agora para a família, o pai calculista e frio, a mãe preocupada apenas com reputação superficial, o irmão sorrindo como se tudo fosse um jogo divertido, ele percebeu algo fundamental. Ele não queria mais fazer parte disso. Sabe de uma coisa? Eduardo disse, a voz perigosamente calma. Vocês estão completamente certos. Eu sou fraco. Fraco o suficiente para ter deixado vocês controlarem minha vida inteira por 36 anos. Fraco o suficiente para ter ficado calado quando Lucas fez merda após merda. Fraco o suficiente para ter fingido que essa família era perfeita, quando absolutamente todo mundo sabe que somos apenas ricos e completamente vazios. Ele caminhou firme até a porta, mas acabou. Eu vou fazer exatamente o que eu deveria ter feito anos atrás. Vou escolher a pessoa certa. Se você sair por essa porta, Henrique disse, a voz gelada, vai perder absolutamente tudo. A empresa, o contrato, o sobrenome. Eduardo parou. Virou-se lentamente e sorriu. Ótimo. Perfeito. Porque descobri que absolutamente nada disso vale alguma coisa real se eu tiver que vender minha alma para manter. Ele saiu batendo a porta com força. E pela primeira vez em décadas inteiras se sentiu verdadeiramente livre. Vitória estava no terraço abandonado do prédio, sentada em uma cadeira de plástico velha e rachada, vendo a cidade inteira de Salvador acender lentamente as luzes da noite como vagalumes gigantes quando recebeu a ligação inesperada. Não era Eduardo. O nome na tela mostrava apenas um número completamente desconhecido. Ela hesitou longamente, o dedo pairando sobre o botão verde, mas finalmente atendeu com cautela. Vitória Mendes. A voz era masculina, educada, levemente arrastada e perturbadoramente familiar. Quem é? Lucas Alencar. Acho que precisamos conversar urgentemente. Vitória desligou imediatamente, o coração disparando. O telefone tocou de novo, insistente. Ela desligou de novo com raiva. Na terceira vez, persistente, ela atendeu com fúria mal contida. Me deixa em paz, Lucas. Só 5 minutos. Apenas 5. Prometo solenemente que depois você nunca mais vai ouvir falar de mim novamente. Havia algo na voz dele. Não exatamente desespero, mas algo perturbadoramente próximo disso, que fez Vitória hesitar perigosamente. Contra absolutamente todo o bom senso e todos os conselhos que Rafa daria, ela concordou relutantemente em encontrá-lo no dia seguinte, num café público lotado, com Rafa esperando estrategicamente do lado de fora, caso algo desse errado. Lucas apareceu pontualmente às 3 da tarde, vestido de maneira casual, mas ainda assim parecendo alguém que acabara de sair das páginas lustrosas de uma revista de moda masculina. Ele se sentou na frente dela com movimentos calculados, pediu um expresso duplo, esperou a garçonete ir embora e então falou com voz surpreendentemente sincera. Eu fui um idiota completo. Vitória quase riu da audácia. Essa é sua grande revelação? Não.
Minha grande revelação, a que realmente importa, é que meu irmão vai te oferecer absolutamente tudo: dinheiro, casa luxuosa, segurança financeira, estabilidade. E você vai aceitar porque está desesperada, porque está sozinha, porque precisa. E então, inevitavelmente, quando ele cansar de brincar de herói salvador, você vai ficar com um coração partido e um filho sem pai de novo. Lucas se inclinou para a frente, os olhos azuis fixos nos dela. Eu conheço Eduardo profundamente. Ele é bom demais para o próprio bem. Quer salvar todo mundo que encontra, mas ele não ama você de verdade. Ele ama a ideia romântica de te salvar. As palavras acertaram Vitória como um soco direto no estômago, porque no fundo mais escondido ela tinha pensado exatamente a mesma coisa, repetidas vezes nas madrugadas insones. Eduardo era bom demais, atencioso demais, presente demais. Ninguém era assim de verdade, sem segundas intenções. Ou era? "Por que você está me dizendo isso?" ela perguntou, a voz perigosamente baixa. "Porque eu quero recuperar meu irmão. Preciso dele na empresa. E você está literalmente no caminho. Então você não se importa nem um pouco com o bebê, só com sua posição na empresa." Lucas sorriu. Um sorriso estranhamente triste, quase humano. "Importo, sim. Mas importar não significa necessariamente ser um bom pai, e eu sei perfeitamente disso. Por isso vou assinar um papel oficial reconhecendo a paternidade e estabelecer uma pensão alimentícia, generosa. Você e o bebê vão ficar perfeitamente bem financeiramente, mas com uma condição única." "Qual?" "Se afasta completamente do meu irmão." Vitória sentiu lágrimas ardendo intensamente nos olhos, mas se recusou terminantemente a deixá-las cair. "Você é absolutamente desprezível." "Sou. Mas pelo menos sou brutalmente honesto sobre isso." Lucas se levantou com elegância, deixando um cartão de visita dourado na mesa. "Pensa cuidadosamente no que eu disse." Quando ele foi embora, Vitória ficou ali, imóvel, encarando o cartão como se fosse veneno. Pensou no sorriso de Eduardo quando ele chegava com café da manhã quentinho. Pensou nas conversas intermináveis no farol da Barra. Pensou na forma como ele olhava para ela, como se ela fosse a coisa mais importante e preciosa do mundo inteiro. Mas então pensou no Lucas falando, naquela voz calma e perigosamente venenosa. "Ele ama a ideia de te salvar." Será que era verdade? Seria tudo uma fantasia elaborada dela? 3 dias depois, no jantar na casa charmosa de Beatriz, Vitória ainda carregava a dúvida pesada como pedra. Beatriz morava em uma casa linda no Santo Antônio, cheia de livros clássicos, plantas exuberantes e arte contemporânea provocativa. Ela recebeu os dois com entusiasmo genuíno e caloroso. Serviu vinho tinto argentino para Eduardo e suco natural de maracujá para Vitória. E os três conversaram animadamente sobre absolutamente tudo, de política internacional a receitas tradicionais de vatapá, enquanto comiam uma lasanha deliciosa que Beatriz jurava que tinha aprendido pessoalmente com uma freira italiana excêntrica em Roma. "Vocês são lindos juntos", Beatriz comentou de repente, no meio da sobremesa de pudim de leite. Vitória quase engasgou com o pudim. Eduardo ficou completamente vermelho. "Tia, não me tia nada. Tenho 72 anos vividos e olho clínico apurado para essas coisas. Vocês gostam um do outro. É óbvio para qualquer um com olhos funcionais." "Não é tão simples assim", Vitória murmurou baixo. "Claro que não é simples. Nada envolvendo os Alencar é minimamente simples. Mas sabe o que eu aprendi duramente em 72 anos de vida? Que complicado não significa impossível. Só significa que você precisa decidir conscientemente se vale a pena." Depois do jantar reconfortante, Eduardo levou Vitória cuidadosamente para casa. No carro silencioso, nenhum dos dois falou muito. Quando chegaram finalmente no prédio dela, Vitória quebrou o silêncio tenso. "Eduardo, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero a verdade absoluta. Sempre. Por que você está fazendo isso?"
todo esse esforço gigante, todo esse tempo precioso comigo? É porque você genuinamente gosta de mim ou porque você quer se sentir melhor sobre o passado terrível? Eduardo desligou o carro lentamente. Virou-se para ela, os olhos escuros e intensamente sérios. Posso ser brutalmente honesto? Por favor. No começo era culpa pura. Não vou mentir para você. Eu queria consertar o que fiz 10 anos atrás, mas então eu te conheci de verdade. Vi como você é forte, engraçada, teimosa, incrível. Vi como você não baixa a cabeça para ninguém. E percebi que eu não estava mais tentando salvar você. Estava tentando me salvar, porque pela primeira vez na vida inteira eu estava com alguém que me fazia querer ser melhor. Ele segurou a mão dela firmemente. Então sim, eu gosto de você. Muito. Talvez até mais que isso. E se você não sentir o mesmo, tudo bem. Mas não duvida nem por um segundo dos meus sentimentos. Vitória sentiu as lágrimas finalmente escaparem descontroladas. Eu tenho medo. Eu também tenho. E se você cansar de mim? E se você cansar de mim? Ela riu, chorando simultaneamente. Você é impossível. E você é perfeita. Eles se beijaram ali, no carro velho de Eduardo, que contrastava absurdamente com o patrimônio bilionário dele, e foi o tipo de beijo que parece consertar pedaços quebrados e criar novos ao mesmo tempo. Mas nos dias seguintes intensos, a guerra começou devastadora. Lucas espalhou boatos maldosos que Vitória estava usando Eduardo para extorquir a família bilionária. A imprensa começou a investigar agressivamente. Investidores questionaram preocupados o escândalo pessoal do CEO. E no auge de tudo, Vitória recebeu uma ligação gelada da mãe. Você está nos envergonhando de novo. Vitória desligou com força. Chorou desesperada e quase entregou o bebê para adoção, acreditando sinceramente que era o melhor para todos. Mas então, Eduardo apareceu, com provas documentadas de corrupção de Lucas. Com documentos que expunham esquemas financeiros ilegais, com a decisão firme de destruir o próprio irmão se fosse preciso para proteger Vitória. Você não precisa fazer isso, ela disse chorando. Preciso sim, porque escolher você é a coisa mais certa que já fiz na vida. E foi assim, entre escândalos públicos, lágrimas compartilhadas e mais uma moqueca memorável no restaurante da Rafa, que eles decidiram finalmente, juntos, aconteça o que acontecer. Epílogo. 2 anos depois, Salvador continuava linda, barulhenta, caótica e cheia de contradições fascinantes. Vitória Mendes, agora com 28 anos completos, caminhava graciosamente pelo Raiz da Bahia, o pequeno, mas charmoso restaurante que ela e Eduardo tinham aberto juntos perto do Santo Antônio, num casarão colonial reformado com amor e cuidado. As mesas rústicas de madeira estavam completamente cheias. Trabalhadores braçais, artistas de rua, famílias animadas, turistas curiosos que tinham vindo inicialmente pela comida autêntica, mas voltavam religiosamente pela atmosfera acolhedora e pelas histórias que pairavam no ar. O cardápio era propositalmente simples. Moqueca honesta, feita com receita de família, acarajé bem feito e crocante, caruru temperado na medida exata e sobremesas que Vitória criava pessoalmente todas as manhãs, antes do sol nascer completamente. Eduardo estava atrás do balcão de madeira escura, ajudando alegremente com pedidos, sem terno executivo, sem gravata cara, apenas calça jeans desbotada e camisa branca de linho com as mangas dobradas até os cotovelos. Miguel, o filho dos dois, agora com 1 ano e meio de pura energia, corria desgovernado entre as mesas sob o olhar atento e apaixonado de Beatriz, que tinha se tornado espontaneamente a avó que a criança merecia e que Eduardo nunca teve. Na parede principal do restaurante, em lugar de honra estratégico, 2 fotos emolduradas lado a lado. A primeira, aquela imagem viral e dolorosa de Vitória caída no chão do antigo restaurante Maré Alta, o momento brutal de humilhação que tinha virado manchete nacional. A segunda
tirada emocionada na inauguração alegre do Raiz da Bahia, mostrando Vitória sorrindo radiante, Eduardo abraçando-a protetoramente por trás, Miguel nos braços rechonchudos. A legenda simples, mas profunda dizia: algumas quedas são empurrões de Deus na direção certa. Rafa chegou apressada da cozinha com mais pedidos fumegantes. Mesa 7 quer saber se a sobremesa vem com a história famosa de como vocês se conheceram. Conta que eu caí, ele me levantou, e o resto é complicação romântica. Vitória respondeu, sorrindo com aquele brilho nos olhos. Sua vida parece novela, mas é minha novela, e eu escolhi o final. O restaurante prosperava de uma forma que surpreendia até os dois. Não tinha o glamour artificial dos lugares da família Alencar. Não tinha lustre de cristal, nem orquídeas importadas, nem garçons com luvas brancas. Mas tinha alma, tinha história. Tinha gente real conversando sobre problemas reais enquanto comia comida de verdade. E isso, descobriram, valia infinitamente mais. Lucas tinha sido exposto publicamente. Os documentos que Eduardo entregou para autoridades revelaram anos de corrupção, desvios, propinas. A família Alencar tentou abafar inicialmente, é claro, mas a verdade tem uma forma incômoda de encontrar luz. Lucas foi afastado da empresa, processado, e o último que Eduardo soube é que estava morando em outro estado, tentando reconstruir uma reputação que nunca foi sólida. Ele tinha assinado o reconhecimento de paternidade de Miguel, pagava pensão em dia, mas nunca pediu para ver o filho. Eduardo não sabia se sentia pena ou raiva, provavelmente os dois. Henrique e Clarice tinham tentado inicialmente resgatar Eduardo, usando chantagem emocional elaborada, ameaças veladas, promessas vazias. Mas ele tinha aprendido algo fundamental. Algumas pontes precisam ser queimadas para que você possa construir pontes melhores. Eles se falavam ocasionalmente agora, sempre tenso, sempre educado, sempre com Beatriz mediando porque ela era a única que conseguia conversar com Eduardo sem julgar. A mãe de Vitória tinha aparecido 6 meses depois do nascimento de Miguel. Não com desculpas, porque ela não sabia pedir desculpas, mas com um bolo de fubá feito com as próprias mãos. Foi um começo. Pequeno, torto, imperfeito, mas foi um começo. O pai ainda não tinha falado com Vitória diretamente, mas a irmã caçula, Débora, agora visitava todo domingo e era apaixonada pelo sobrinho. Naquela noite tranquila, depois de fechar o restaurante e limpar tudo com a ajuda de Rafa, Eduardo e Vitória subiram ao terraço do prédio onde tudo tinha começado anos atrás. Miguel dormia profundamente no carrinho. A cidade brilhava infinitamente lá embaixo. Salvador em toda sua glória caótica e linda. Feliz? Eduardo perguntou, puxando-a para perto. Incrivelmente, absurdamente. Impossível não ser. Mesmo sem mansão, sem dinheiro infinito, sem mordomias luxuosas. Vitória se virou para ele, os olhos brilhando com aquele amor que cresce devagar e fica para sempre. Especialmente sem isso tudo. Porque eu escolhi você conscientemente, não o CEO bilionário, não o sobrenome pesado, não o império. Você, o homem que acorda cedo para fazer café, o homem que canta desafinado para o filho dormir, o homem que não teve medo de perder tudo para ganhar o que realmente importa. Eduardo a beijou devagar, como se tivessem todo o tempo do mundo. E talvez tivessem. Você sabe que eu te amo, né? Ele murmurou contra os lábios dela. Eu sei. E você sabe que eu te amo de volta? Sei. Mas gosto de ouvir. Ela riu. Te amo. Te amo. Te amo. Suficiente? Nunca é suficiente. Mas é um bom começo. Embaixo, a cidade continuava viva. Carros buzinando, música vazando de bares, risadas ecoando de janelas abertas. Salvador não parava nunca. Não dormia nunca. E ali, naquele terraço simples, com um filho dormindo e uma vida reconstruída, tijolo por tijolo, Vitória percebeu algo fundamental.
Ela tinha caído no chão daquele restaurante há 2 anos, não porque era fraca, mas porque às vezes a gente precisa cair para descobrir quem realmente vai te levantar. E Eduardo, que tinha passado 36 anos, sendo quem os outros queriam que ele fosse, tinha descoberto que a melhor versão dele mesmo estava escondida num apartamento de Itapajipe, numa garçonete grávida que não pedia desculpas por existir. No final, o encontro que começou com humilhação terminou com dignidade. O amor que nasceu do acaso virou escolha consciente. Todos os dias, sempre. E se alguém perguntasse a Vitória se ela mudaria alguma coisa, se voltasse no tempo, ela diria que não. Porque aquela queda, aquele vídeo viral, aquela vergonha pública, tinha sido o começo de tudo. Às vezes, você precisa cair para aprender a voar. E aí, você gostou dessa história? Se a resposta for sim, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like especial e apertar o sininho das notificações. Assim, você estará ajudando para que outras pessoas, assim como você, possam receber histórias lindas e emocionantes como esta. Seu apoio faz toda a diferença. Até a próxima história repleta de emoção.